Olá, seja bem-vindo a mais uma mesa da Feira Preta. A gente está vivendo esse festival extremamente online esse ano. É a primeira versão de um festival da Feira Preta, tendo mais de 20 dias de programação. Então a gente começa no dia 20 de novembro e vai até 10 de dezembro, com atividades de cultura, arte, música, vão ter peças de teatro, vão ter danças, shows e, claro, a gente nunca vai deixar de trazer conteúdos interessantes e importantes para o nosso público. Apesar de ter sido de estar sendo um ano tão desafiador, a gente, mais uma vez, traz a Feira Preta para celebrar e para pautar assuntos importantes para a comunidade negra e também para o resto da população brasileira. Hoje a gente tem uma mesa extremamente especial com os nossos convidados, a Cookie Price, o Fiote, Evandro Fiote, e a nossa mediadora, Dani Rodrigues. Eu vou ler um pouquinho do currículo deles, que é só uma introduçãozinha, e depois eu já passo a bola para a Dani, que vai ser a nossa mediadora hoje. Essa mesa só acontece porque é uma parceria com a British Council, uma organização internacional do Reino Unido para relações culturais e oportunidades educacionais. E está apoiando a participação de convidados britânicos e de outros países que têm a língua inglesa também. Uma das nossas convidadas é a Cookie Price. Ela é ex-artista do rap e ex-membro de uma banda super famosa dos anos 80, que é a The Cookie Crew, um grupo musical proeminente e respeitado na cena do hip-hop no Reino Unido. Então, durante essa super extensa carreira, ela tem trabalhado nas indústrias criativas, como artista e como profissional. Sua dedicação e paixão vem vindo durante esses 20 anos como executiva do marketing, executiva da música, como relações públicas e como consultora. Ela trabalhou em várias empresas do Reino Unido e se especializou em eventos e comunicação. Já trabalhou em empresas como a Universal Music, a Atlantic Records, e hoje ela é gerente sênior da The Ocean, no Reino Unido. Ela colaborou com vários programas em parceria com o British Council e tem oferecido masterclass sobre indústria musical no que se refere à música gravada e ao vivo. Nosso outro convidado super especial é o Fiote, Evandro Fiote. É recorrente ver o nome de Evandro Fiote relacionado a novos negócios na música e ações impactantes do showbiz. À frente do Laboratório Fantasma, que abriu com seu irmão Emicida, ele vem escrevendo história nos últimos 10 anos. Ao longo desse processo, contudo, Fiote também viu possibilidades para brilhar como artista para além do business da música. Em 2016, ele colocou na rua seu primeiro EP, Gente Bonita. Bem recebido pelo público e crítica, o trabalho tinha o objetivo de resgatar a autoestima do povo brasileiro e se desdobrou em um tour por diversos países no Brasil e também na América Latina. Bem-vindo, Fiote! E a nossa mediadora que vai conduzir essa conversa de hoje é a Daniela Rodrigues, que é empresária do Rashid, diretora da Foco na missão Produções e Merchandising. Ela administra a carreira do músico e a marca de roupas. Desde 2002, atua como produtora executiva, estando à frente de negociações, planejamentos e divulgação dos trabalhos do rapper. Desenvolveu ao longo dos anos estratégias que colocaram o Rashid como um dos nomes mais fortalecidos do rap brasileiro e ficou comprovado com o disco Crise de 2018 e com o mais recente, Tão Real, que é de 2020.
lançamento multimídia que aliou o conteúdo musical às estratégias inovadoras de marketing. E a gente tem, traduzindo a nossa conversa, a Raquel Souza, que está participando direto de Salvador. Bem-vindos, bem-vindo Raquel, Fiote, Cook. Tenho certeza que essa mesa vai ser maravilhosa. A bola é sua, Dani. Olá, boa tarde, bem-vindos aos nossos convidados, bem-vindos a quem está assistindo a gente. Estou muito feliz de participar dessa conversa com duas pessoas tão importantes no mercado da música, principalmente dentro do hip hop. E eu acho que vai ser um papo bem legal. Obrigada, Feira Preta, pelo convite. Vamos lá, eu quero começar perguntando para a Cookie, porque ela tem uma carreira muito peculiar. Ela teve a vivência no rap enquanto artista e agora ela é reconhecida como executiva da indústria musical. Eu queria que ela contasse para a gente um pouquinho dessa vivência histórica que vem desde a década de 80 e falar como foi esse processo de produzir arte, cultura, entretenimento a partir do conhecimento que adquiriu nas ruas, fazendo no dia a dia, desde os anos 80 enquanto artista até agora atuando dentro de uma gravadora, dentro de empresas gigantes do mercado da música. Yeah, so my career started back in the very early 80s and basically growing up around music, having music in the household. And from a very early age, myself and my friend, who was the other Cookie, we went to the same nursery school, we went to the same primary school, so we grew up together. And part of our growth and growing up was always surrounded by music, our parents' music. Our parents are from the West Indies, like Jamaica and Barbados. So we was always open to hearing different sounds, reggae, soul, and there was a lot of UK things happening back then, but not on the scale that it is now. So we kind of grew up in an environment where we wanted to, at a very early age, I would say it was probably about 10, 11, we wanted to be in music. We wanted to be singers. Don't know how we was going to get there, but our goal was to be singers. But we also used to attend what we call a youth club, which was just literally around the corner from our houses. And at the youth club was the place where we could hang out, play games, play music, not the way we play music nowadays, but we would be the ones that were on stage reciting other people's songs, making up dance routines and just being immersed in something. And we always said to ourselves, one day we're going to make records, we're going to be a part of something, not knowing how to get there. Our thing was, we would look at record sleeves in our own house and look at the images, read the credits and trying to figure out how does that all come together. But it was immersed in us from a very early age. And I think we was about probably maybe early teens is when we first started kind of like going out, because we discovered hip hop, and that was through the Sugar Hill Gang. So they had a song, it was on Top of the Pops, and it was our first exposure to seeing rappers on TV. We were still at school. And we just kind of was drawn into that. And then, as years went on, we were very much into like soul music and funk and reggae stuff that we grew up on. So it got to a stage where, we heard this thing that was called rap from the Sugar Hill Gang and Grandmaster Flash and the Furious Five. And we just started exploring what it was. Remember, there was no internet, there was no mobile phones. It was all about cassette tapes or seeing what you could hear on the radio. And we just discovered. And also, in like the late 70s, we were traveling. We had family in the US, so we were visiting New York, hearing stuff on the radio, bringing back records or taping music off the radio stations. And we just kind of grew from there. And then it kind of got to a point where, it was probably 17, 18, where we discovered that there was like a hip hop scene in the UK. There was something happening in the UK that we weren't a part of, and we went out to discover it. And that's where we discovered like breakers, poppers, DJs, and they all used to hang out in an area called Covent Garden in central London. So there were things happening around the UK. London had its little thing going on. You had all the different cities outside of London, which was like Birmingham, Manchester, Nottingham, and they had little hip hop scenes going on, like break dancing crews, MCs. So slowly but surely, and through pirate radio was a good source of accessing music and hearing imports from the US. So we just literally took ourselves into this scene. We heard about other people, made our way down to central London, and we were sourcing out who are these other rappers, who are these other break dancers. And then
you know, eventually we met them. We became part of a collective. To us, it was like a big world, but when you count it on one hand, it was like a small crew of people from different parts of London. And we just created the hip hop scene in London, basically, putting on club nights, or people used to put on hip hop nights, and we just used to go to them. And then it just started building and building. And, you know, we look at each other and say, you know, one day we're going to be doing this like professionally. You know, kind of like fast forward, it was one of the shows that we've done, like local events, where this guy saw us perform, and we went to our local town hall, which is just over the, you know, not too far from our house, where events used to happen. So we went there one day. There was a live radio station that had an event there. The DJ brought us into a room, asked us what we did. We said we're rappers. We'd never touched a mic in our lives, but we kind of like, you know, we're quite confident about it. That interview was aired. And then from there, we started getting calls to do like local shows. I mean, really local, like the town hall or a community centre or something happening in the park. And we just kind of like built our own little world from there. And then we started meeting other creators from the scene and just became one big family. You know, and from there we were, you know, getting shows outside of London. Then at one point we started getting bookings to do shows in Amsterdam, in Germany, and we just went with the flow. You know, we just went with the flow. We all had full-time jobs at that point. I was working as a chef, Susan was working in a nursery. So we had careers, but we always knew that one day we want to give all of that up to do music. You know, and again, fast forward, being a part of this scene, everything just kind of grew. And there was this DJ in the UK that introduced us to some producers who made ads for the TV. So they were looking for people to do voiceovers for these TV ads. We were recommended, we're meant to meet these guys. You know, we sort of like knocked out a couple of TV ads, and then we decided, why don't we work together? It's like, you guys are producers in the studio, you have the access to the equipment, we've got the creative side, let's do something. So we just kind of like played around with it, ended up making 2 records. They weren't records at the time, they just eventually became hits. So we had this track called Rock the House, which started off as a hip hop track, then it kind of got mixed up, and it was turned into like a house record back in the 80s. And then eventually, again, fast forward, it was one of the biggest hip house records in the UK. And off the strength of that, our white label of that record, a DJ called Mark Moore, was playing it in the clubs. Unbeknownst to us, this record was kind of like exploded on the club scene. Then record labels started picking up on it. And we didn't have a clue. We had no clue about the business, didn't understand it. We didn't have management. We just wanted to hang out, go to hip hop clubs, do shows, get paid a little bit of money, and go home and just enjoy life. So yeah, eventually a label called Rhythm King sparked interest in this record. They eventually put it out, got to number 5 in the national charts, which is a big deal. All the majors started hitting us up because they were like, who are these girls? House music was beginning to grow in the UK from Chicago, and the fact that the sound of our track was that, but it was very, very British, but it was also the sound that we didn't want to associate ourselves with. So even though the record became a massive hit in the UK, it was the record that secured our major recording contracts and our publishing contracts. We were signed to London Records, and we didn't understand the business. We ended up, you know, getting the best management anyone could ever have, and things just kind of started trickling from there, and it became a business. We were writing songs, we were working with our DJ to you know, produce tracks and to go into rehearsal studios. It just kind of like just happened. And then you know, again, fast forward of all the work that we put in 1988, we decided, you know, we had all the major labels who were interested in signing us. We didn't want to because we didn't understand, and also we didn't want our integrity to be compromised. We didn't understand, why are you throwing money at us? Why are you giving us this? What is publishing? What is we were confused. So we weren't desperate to sign our lives away. We went through a whole process of sitting down with our chosen management, sitting down with every one of the labels, sitting down with lawyers, sitting in the background because our managers were sort of like speaking on our behalf. And then eventually we made a decision to go with London Records because they were the one company that said,
They didn't want to change who we were. We were allowed to make the music that we wanted to make, as long as we gave them their 3 hit singles, you know, which we did. Yeah, so it was just kind of big for them. And even before signing, we were literally, our music was made of instrumentals of other people's records. We'll go into a friend's bedroom studio. Our music would be on a cassette tape. So if we'd done shows, we'd walk with our cassette tapes to the show that had the instrumental on. We put it in, we go on stage, perform. And, you know, we done everything organically. Everything came, as far as we're concerned, it came organically and it came from the streets. We weren't handed anything on a plate in any way, shape or form. We worked our way up, not knowing where it was going. We didn't say, oh, one day we want to do this, want to do that. We learned as we went along, but we was also very headstrong about who we were, how we wanted our fans to see us, and particularly being women in the music industry. We didn't want people to see us as, oh, you're good because you're girls, or, you know, and we were very tomboyish as well. We were always dressed appropriately. So we wanted to set an example for other female rappers. But yeah, the career just kind of built from there. And just, you know, we were doing shows with Bobby Brown at Wembley. We supported all the US acts that came to the UK, but we worked very hard, even before getting to a point of when labels were interested in signing us. And even then we were reluctant to sign, but we did. Muito legal essa trajetória, e eu acho que tem muitas semelhanças com a cena do rap com o que vem sendo construído aqui no Brasil. Principalmente a Laboratório Fantasma, eles são, acho que foi a primeira grande produtora que realmente entendeu todas as pontas do negócio da música e colocou isso em curso. E aí, aproveitando o gancho do que você falou, eu queria que o Fiote falasse pra gente dessas semelhanças que tem na trajetória de vocês, porque ele também, a Laboratório Fantasma, ele e o Emicida, eles aprenderam a criar, produzir arte negra, entretenimento, tudo de forma orgânica, a partir das vivências dele, e principalmente do faça você mesmo, do aprenda aí. Tipo, já que você quer fazer dar certo, se vira para descobrir como, né? E aí eu queria que você comentasse essas semelhanças de vivência da trajetória da Cookie Crew, com a Lado Fantasma, a carreira do Emicida, e falar quais os desafios de desenvolver negócios através do seu próprio conhecimento, das suas próprias vivências, sem necessariamente depender do campo acadêmico. Tem uma coisa muito legal que ela falou, que eu acho que é legal você falar, da calma, que elas já estavam acontecendo no mercado, e aí quando começou a chegar as propostas de contrato, a paciência de sentar, estudar, conversar com advogados, que é uma coisa que a nossa geração às vezes se perde um pouco. Eu queria que você falasse de tudo isso. Desculpa, perguntei milhões de coisas, mas é porque eu realmente vi que tem muitas coisas para a gente falar dentro do que ela comentou ali. Então, a primeira vez que eu falei com a Cookie, eu percebi, vai explodir esse talk, porque basicamente podemos dizer que somos filhos da diáspora de fato, né? A gente está com uma história muito conectada. E se a gente for buscar na raiz, na verdade, é porque a gente saiu do mesmo lugar também. Então, na verdade, quando a gente fala desse aprender de uma maneira orgânica, aprender pela necessidade, são tecnologias que foram deixadas para a gente de resistência, uma vez que, para nós, as coisas não estão postas dentro desse mundo que a gente vive hoje, dentro dessa estrutura, principalmente do capitalismo, né? Então a gente não se encontra dentro disso, dentro de um processo hierárquico das empresas, dentro de um processo de desenvolvimento acadêmico, que os nossos saberes atravessam séculos. E eu acho que, enfim, a Cookie respondeu muito bem aí, deu uma aula, na verdade, na resposta dela, e conectou muito com a nossa trajetória. Mas eu acredito muito que o que a gente fez também está muito conectado com o que ela fez. Começou a fazer, inclusive, antes de eu nascer, que eu nasci em 89. A Cookie Crew começou antes disso, né? E, de certa forma, é os primórdios do hip-hop também, né? De certa forma. E eu acho que, de alguma maneira, a gente a continuidade também desse trabalho que a geração dela desenvolveu, globalmente falando também. E eu acredito que, passando aqui pela ótica do Brasil, de como o rap se tornou uma arma político-social muito importante pela forma com que
houve uma transformação grande do Brasil, da saída de uma ditadura, entrada de um processo muito grande do crescimento das cidades, mas ao mesmo tempo também o crescimento grande das desigualdades, a construção de um novo mundo. O rap foi essa arma, principalmente para a juventude brasileira, que uniu bastante a questão das necessidades, das pautas urgentes que a gente tinha, principalmente para a população negra, e também com o questionamento, inclusive, disso que a gente vê hoje no mundo, que é a questão da globalização, que, na verdade, a gente vê também muitas coisas negativas em relação a isso. Por outro lado, a gente faz parte de uma geração que diria que é a segunda ou terceira geração do rap brasileiro, porque agora as gerações estão passando muito mais rápido com a tecnologia, no meu jeito de ver. Tipo, a cada 5 anos você já tem uma virada que você já fica perdido e fala, meu Deus do céu, como é que aquele moleque já faz tudo isso e eu não sei nem onde começa a procurar isso. Mas eu diria que a gente é a segunda ou terceira geração do rap brasileiro e a gente teve a oportunidade de ter a parte dentro do nosso movimento de resistência, de luta e de construção de novos espaços que eu chamo de quilombos, né? A gente teve a oportunidade de ter a tecnologia a nosso favor. E a tecnologia, por mais que hoje a gente perceba que ela concentrou a riqueza em grandes monopólios de mídia e comunicação e de tecnologia, ela foi uma virada de chave muito importante para que vozes com as mesmas necessidades pudessem se conectar e essas lutas pudessem se associar e ter mais força. E a Lab cresceu dentro desse, a Laboratório Fantasma cresceu dentro desse contexto. E eu acho muito que a força que impulsionou o trabalho do Emicida, o meu trabalho, o trabalho do Rashid, o trabalho do Projota, que tem uma coisa que veio muito nessa geração, que era muito foco. O foco de fazer diferente, o desejo de fazer diferente, porque sabia que o sonho tinha que ser maior do que muitas das tentações que viriam pelo caminho. E isso já era um diferencial muito grande nessa geração. Então, quando as pessoas me falam, qual foi a grande virada de chave para vocês? Cara, foi o foco. Quando esses meninos chegaram, houve realmente uma entrega para fazer as coisas acontecerem que você pouco via nos artistas, na verdade, de rap, de uma maneira geral. E eu acho que isso foi um combustível muito forte naquele momento para impulsionar a cena. Todos eles hoje têm uma carreira consolidada. E o Emicida é um expoente muito grande hoje da música brasileira. E ao passo que a gente montou a Lab Fantasma, a gente não montou única e exclusivamente por um desejo. A gente montou por uma importância muito grande de cuidar da nossa própria arte, porque a gente não tinha outras referências próximas de empresas ou parcerias que fizessem isso de uma maneira que a gente achasse genuína e conectada com o propósito da nossa música. Então, naquele momento, se a gente tivesse, o Emicida chegou a receber proposta de grandes gravadoras naquele momento, quando a gente lançou a primeira mixtape. E naquele momento, inclusive, ele foi meu tutor, Ele estava me ensinando a fazer umas coisas que nem ele sabia direito, mas pela intuição dele, já sabia. Então ele acertou muito, que ele falou, não vai assinar esse contrato, talvez eu tivesse assinado, E ele não quis assinar o contrato porque ele tinha razão, na verdade. Porque, de certa forma, talvez, se a gente tivesse assinado aquele contrato, a nossa arte teria ficado dentro de uma prateleira e ela não teria sido explorada da maneira correta, porque a gente está passando por uma grande transformação na indústria fonográfica. Então, provavelmente, esse disco, esse próximo projeto do Emicida, talvez ele ficasse refém e não conseguisse atingir o grande público que ele chegou atingindo do público do rap, que era uma galera que não tinha plataforma de streaming na época, a gente tinha que lançar para a galera baixar gratuitamente, se salvar um show. Tudo isso que as gravadoras eram completamente contra foi o que fez a gente chegar até aqui. E nesse momento eu digo até que as gravadoras estavam em processo de grande depressão, porque quando surgiram as plataformas de streaming, você ia fazer as reuniões, o clima era pesado, parecia que nada ia dar certo, que o digital ia acabar com o negócio deles. E ao passo que também, para a gente, era exatamente o oposto disso. Era uma descentralização de riqueza que estava acontecendo. Era uma centralização do poder, que não mudou a forma como o mercado acontece, mas, ao mesmo tempo, trouxe uma questão de diversidade muito rica, que faz a gente poder pensar num próximo passo agora. Eu acho que isso que aconteceu na última década
é bastante relevante por isso. Eu acho que em termos de... A gente aprendeu tudo na raça mesmo, foi desafiador. Eu diria que hoje, com 31 anos, se eu pudesse voltar atrás e fazer a mesma coisa, talvez eu não faria, para ser bem sincero, porque eu acho que do meu ponto de vista pessoal, as entregas que eu tive que fazer do campo pessoal foram muito árduas, na verdade. E eu acho que se eu tivesse... Como a gente mexe em relação a esse tema, fala muito sobre a estrutura, sobre a condição social que você vive, sobre as oportunidades que você tem. Se eu tivesse nas mesmas condições, eu acho que eu faria da mesma maneira, mas se eu tivesse a opção de fazer diferente, eu faria. E é isso que eu quero que a Lab seja hoje, que a gente possa influenciar e ser referência para essa nova geração que a gente já é. Porque hoje, querendo ou não, a nova geração consegue se inspirar e ter no Brasil uma referência próxima, porque até hoje, quando a gente vai pensar em inovação, a gente fica perdido, porque a gente tem que se referenciar pelo mercado internacional. Só que o mercado internacional, ele tem as suas características próprias. Então, mesmo a trajetória, por exemplo, de um ícone para a gente, né, que é o Jay-Z, é diferente da gente, a forma como a indústria da música lá funciona, a forma como a indústria do entretenimento funciona, a forma como a arte negra é vista lá e como é vista no Brasil, que é um país com 56% de população negra, lá são 13%, 14%, salvo engano. A forma como o americano, por mais que ele seja, que ele tenha causas engajadas, a questão... diria até do imperialismo, está intrínseco ao crescimento e à forma como eles se comportam. Então, eles são audaciosos por natureza e pela forma como o país se estabeleceu. E aqui não. Aqui a gente tem um mito de uma democracia racial que não existe. A gente tem um desafio grande da maioria da população negra tá exatamente dentro das periferias do Brasil de uma maneira geral, que traz os desafios maiores, assim, eu diria. Então é importante que a gente tenha referências próximas para conseguir ter uma trajetória exitosa nesse sentido de aprender de maneira orgânica, porque também dentro da academia você não tem pessoas negras ainda ensinando sobre isso, e esse conhecimento é inclusive desvalorizado, que é um absurdo, né? E as nossas trajetórias, é bom que elas comprovam isso, na verdade, comprovam que essas tecnologias que eu falei lá atrás que a gente herdou, elas fazem com que a gente consiga ter sucesso. Só que a gente não vai ter sucesso igual os brancos, a gente vai ter um sucesso que no dia a gente vê melhor, porque a gente vai conseguir se conectar para além da questão financeira. A gente se conecta com a música através do amor, através da ancestralidade e da espiritualidade, porque não é só sobre música. A gente está falando sobre reconexão, a gente está falando sobre se reconectar, a gente está falando sobre se encontrar. Então a música para a gente tem um processo terapêutico muito grande, tem um processo mais profundo do que única e exclusivamente. Não dá para medir isso numa quantidade de plays, por exemplo. É insuficiente, sabe? E eu acho que foi isso. Os contratos em si, que a Dani perguntou, que eu acho que é importante levar, eu vou responder isso rapidinho. Eu sempre fui muito pé atrás com tudo. Só que pé atrás com cabeça no lugar. Então, sempre procurando entender como a indústria funciona, ao invés de eu achar que só o que eu faço é o que é bom, né? Então, eu sempre fui muito receoso de tentar aprender como que essa estrutura chegou até onde chegou e o que eu posso aprender com ela de maneira positiva e o que eu posso não agregar no meu negócio, porque não dialoga comigo. E isso é o que me norteia até hoje. Tem uma amiga minha que me ensinou uma vez que assim, já que você vai entrar nessa guerra, pega um papel, tem aqui, pega um papel e uma caneta, coloque lá seus valores e veja o que você vai ultrapassar e o que você não vai, que é para você não se arrepender no futuro. E eu acho que é isso que a gente precisa para tomar essas decisões, sabe? É o que eu procuro fazer em todos os negócios, porque a gente tem que fazer concessões, a gente tem que saber dialogar e nem sempre a gente vai conseguir sair de um negócio como se a gente tivesse conseguido vencer todos os desafios que tem ali. Vai ter coisas que a gente vai ter que ceder e que talvez seja melhor mesmo, porque o outro lado também tem um valor, também teve uma jornada de aprendizado. Eu acho que é isso. Eu acredito que é bem por aí mesmo. A gente também sempre conversa aqui na Foco na Missão, eu e o Rashid, que às vezes as pessoas acham que é sobre o valor que está no contrato, sobre você gostar da pessoa que está do outro lado da mesa ou não, quando na verdade é mais sobre o que você está disposto a ceder ou não. O que você está disposto a fazer ou não para você alcançar o que você quer com a sua carreira. E eu achei muito importante tudo isso que você falou, porque realmente aqui no Brasil a gente teve que descobrir também, porque a gente passou por um momento onde o rap
um momento que é, na verdade, bem longo. O rap entrarem nas grandes gravadoras. Tipo, ter contato de verdade com a grande indústria da música é uma coisa recente, muito, muito recente. Tipo, o rap acontecia, mas acontecia nas beiradas. Tipo, Racionais, que é o maior grupo de rap do Brasil, 30 anos atrás vendeu milhões de cópias, tipo, nas lojas da Galeria do Rock, que é um lugar onde a juventude negra se encontrava ali. E era isso, ele não entrava na grande indústria, não estava nas grandes lojas, não passou pelas grandes gravadoras até hoje, entendeu? E aí isso foi uma coisa que foi conquistada também muito recente, vai dizer, sei lá, 15 anos talvez, num país que tem sua maioria negra, então não dá para entender muito como essas coisas acontecem. É a falsa democracia racial, como o Fiore pontuou ali. Uma coisa que eu estava pensando aqui, a gente colocou no roteiro, o grande desafio para o artista hoje, além de conseguir dinheiro para financiar a sua arte, que isso já é um desafio, é conseguir fazer com que ela chegue ao público, né? Porque, tipo, é uma quantidade enorme de coisa sendo lançada e também de a grande indústria trabalhando, então você tem que ir passando pelas beiradas ali para você conseguir alcançar o público. E aí eu queria saber, assim, em um momento que o digital virou a principal fonte de... E o momento em que o digital virou a principal fonte de receita, relacionamento entre os artistas e fãs, qual a diferença entre os desafios enfrentados pelos artistas negros nesse cenário? E assim, se vocês realmente sentem essa diferença no mercado. Queria que a Cookie comentasse e depois o Fiote emendasse sobre o assunto. The challenge, there are so many different challenges. Yeah, there's so many challenges, and it seems to be a global issue, you know, the whole black artists versus white artists. And, you know, us on the outside, I see Brazil as a predominantly people of color country, but there are still race issues, which is absolutely crazy. And when it comes to the music, and, you know, when I spoke to these guys previously this week, is that Brazil is such a rich country in terms of the culture, the people, the music, the food, but it's translating a non-English, this is always a hurdle, is a non-English speaking artist translating globally. And that's what they look at. But when things change from physical releases to digital, to me, things feel, I mean, in the UK it's different because in terms of funding, labels and distributors, they do occasionally throw like marketing budgets at artists, whether they're established artists or they're up and coming artists. They also look at their social stats, they look at their Spotify monthly followers, they look at what they're doing on their Instagram. It's all kind of like, but where's the creative side gone? It's just like, let's look at their numbers. Oh, let's sign them because they may sell some records. So, you know, throughout my career, I've seen projects, artists, or whatever been invested in, but there's never been a return on the investment. It's always a risk. And that fine balance between when physical product was king, when, you know, if somebody sold 100,000 units or 500,000, that you knew that there was something concrete there. Now in the digital space, it is different. People think like if you know, someone's had 1 million streams, they're going to be rich, but it doesn't quite work like that. You know, when it comes to streams, and it all depends on the territory, 1 million streams, you could earn between £3,000 and £5,000. You could, but that all depends on where that stream is coming from, because every territory has a different payback rate. You know, so maybe the UK or the US might have a different payback. That's all to do with the users, how many people subscribe to these streaming platforms. But it also has become a thing where you have to do all the work yourself. Artists and bands, they've got to come with the goods already. Almost gone are the days, and again, that depends on what the caliber of the artist is, where a label is going to invest hundreds of thousands of pounds in putting someone in a studio to record an album, to have that whole build up and, you know, release singles and albums, and they go on tour. Now the artist has to come with the finished goods. They've got to come as a brand, they've got to come ready, they've got to come with the music, they've got to come with the image, the packaging, and they've also got to have their teams, they've got to have their PR, they've got to have their radio pluggers in place. It literally is DIY.
you know, and that's how it is. The UK, the US is very similar. In Brazil, I'm sure the market is a different space, and with it being a non-English speaking country when it comes to music, we don't get to hear all the good stuff that I'm hearing about, all these companies that are doing things. You know, you've had situations with labels or aggregators, but still there seems to be a hurdle that you can't seem to get over, because there seems to be something or someone or the establishment that's blocking you from progressing, which is a complete frustration. And I can imagine that will probably drive you all mad. But it is taking everything in your own hand and being independent. It's being independent, being patient to be independent. It's hard work. You've got to do everything. You've got to be across everything. You've got to be everything to make sure that your body of work and all the efforts that you put into setting up a business and growing a business is taken seriously. But there seems to be a lot of hurdles and blockage stopping that from happening, and it's frustrating to hear. And I guess in the UK, we're a little bit luckier because we have industry bodies, we have establishments that fund up and coming artists. You can tap into certain funding bodies to help support growing artists. But again, it's an open industry, so people are working together. And in the UK particularly, maybe 10, 15 years ago, people weren't looking towards the UK. It was always America, America, America. But now we have a lot going on here. We have a genre called grime and Afrobeats. So the UK seems to be standing on their own 2 feet. And it's taken decades for that to happen. My reference point, or the early years of hip hop, our reference point was always the US. And that wasn't a problem, because that was our go-to. That was the music we grew up on. We grew up on the soul and the funk, and all that was imports coming into the UK. So we had no choice. And we were always, saying to ourselves, like, okay, so we're British, we're doing our thing in the US, we're doing our thing in the UK, we translate in the EU market, but we didn't have, the labels did not take us seriously. They did not take Black creatives seriously. It's only in recent years, and even more so this year due to what's happening, that things have been thrown at us. You can do this, you can do that, investments. It's completely changed. The landscape has changed, but we've got our own thing going on in the UK, and it's working for us. And I believe that does exist in Brazil for building your equity and building your business and your brand. But there are always blockages, and it's frustrating. But, when it comes to signing contracts, I think people are also a bit more wary about what they sign off with. Distribution deals. It's more of an agreement rather than a contract. So you could have an agreement with a distributor, but it doesn't have to be exclusive. You can go somewhere and put music out, somewhere else and put music out. So you have a bit more control, and you're in control of your own business. You're in control of your release schedule. You can put stuff out whenever you want. You can, plan your marketing around that. But still, and I feel that the market is also quite saturated because everybody has access to upload music. So sometimes quantity overrides quality. But yeah, it's hectic. What can I say? The UK is pretty hectic. Fiote, quer completar? Sim, eu acho que, falando aqui da ótica do Brasil, ela falou dessa questão das diferenças, né, da produção de conteúdo para artista branco, artistas negros e tal. Eu acho que aqui tudo cai nessa vala da questão do racismo estrutural, né? Por isso que é tão importante esse movimento que a gente está vendo agora, de uma cobrança legítima da sociedade civil em relação às marcas, em relação às empresas, para que a gente tenha mais representação também dentro dos espaços de poder, dentro das empresas, de pessoas negras, de homens e mulheres negras da comunidade LGBTQIA+, ajudando, na verdade, a tomar essas decisões em relação ao que pode e o que não pode, porque do jeito que as coisas funcionam no Brasil hoje, basicamente, no meu jeito de ver, e graças a Deus hoje como executivo da música eu vejo isso, acho que uma das coisas mais valiosas que a gente tem na estrutura que a gente construiu é que a gente nunca vai desprezar o trabalho de um artista que a gente se identifica e que produz um conteúdo que a gente se identifica
por não compreender aquele conteúdo. E muitas vezes isso acontece tanto dentro das estruturas de gravadoras, como dentro dos meios de comunicação, dentro das rádios. Aqui no Brasil, é importante que a gente saiba que as músicas que têm grande visibilidade aqui é um processo onde tem um pagamento muito grande de recurso financeiro, que é chamado de jabá, né? É um pagamento ilegal, porque a rádio aqui é uma concessão pública, não deveria ter esse pagamento para que essas músicas fossem reproduzidas. Isso faz com que tenha lavagem de dinheiro, realimente o sistema criminoso que a gente tem no Brasil, da corrupção, e faz com que quem não tem dinheiro no Brasil são exatamente os artistas negros para ter a visibilidade nas suas artes. Então você vai passar para analisar o segmento do entretenimento cultural brasileiro e você passa a ver que, por mais que você tenha sonoridades que são referências de músicas da diáspora africana, como o rap, como o samba, como o ijexá, como o axé, e gêneros que viraram gêneros tradicionais brasileiros também, a maioria das pessoas que conseguem obter visibilidade e perpetuidade na indústria da música são pessoas brancas ou pessoas que têm a pele mais próxima da pele branca no Brasil. E aí você passa a ver que, na verdade, é muito importante a gente construir esses espaços que eu chamo de quilombo, que são empresas no modelo tradicional, mas para a gente são quilombos, porque a gente se fortalece e consegue compreender o como é importante a gente romper com essas estruturas e com esses padrões. Assim, eu acho que dentro da parte de distribuição de música, eu diria que a gente está... Eu gosto de ter uma frase do Krenak que ele diz que foi vendida uma falsa sensação de que a gente está em paz. Na verdade, aqui no Brasil, desde que os portugueses aqui chegaram, a gente está em guerra. Essa falsa sensação de que a gente está em paz, ela não existe, na verdade. A gente está a todo momento não está vivendo, a gente está sobrevivendo, povos negros e os povos originários, que são os indígenas. Diante desse contexto, eu diria que nesse momento que a gente está vivendo, a gente tem que ter uma estratégia. E a minha estratégia nesse momento não vou resolver todos os problemas. A minha protopia é que a gente possa, de alguma forma, conseguir quebrar alguns padrões e avançar na nossa geração para que as próximas gerações consigam pegar o cenário um pouco mais estabelecido e com menos desafios do ponto de vista de segregação dentro dos espaços, dentro das estruturas, para conseguir viabilizar a sua arte. Uma das coisas mais tristes que me incentivou muito a fazer meu disco foi a possibilidade que eu tive de viajar ao mundo e verificar como a música brasileira é uma música admirada e respeitada fora do Brasil, e aqui não. Aqui no Brasil a gente até hoje não tem um espaço dedicado, seja na TV brasileira, seja nas rádios populares, que valorize o samba. E o samba é uma das músicas mais grandiosas do mundo. Você vai para qualquer lugar do mundo, as pessoas podem olhar de forma mal encarada para você até você chegar, mas a partir do momento que você fala que você é brasileiro, acabou, brother. E dali em diante, você vai ser bem aceito em qualquer lugar do mundo. E isso é a cultura brasileira que fez. E a cultura brasileira, ela foi construída majoritariamente pela arte negra. Então, eu acho isso muito rico e eu acho triste que, infelizmente, a gente ainda tenha que lutar para conseguir que a nossa arte seja valorizada, na verdade. Sim, muito bom, Fiote. Aproveitando mais uma vez o gancho, a gente está falando sobre a dificuldade que pessoas negras têm para atuar no mercado. E aí eu acho que com a pandemia e a dificuldade de trabalhar os shows, que é a principal fonte de renda da maior parte dos artistas parados, eu queria saber de vocês, assim, como impactou os negócios, você atuando dentro da The Arts e Cook, o Fiote com a Lab Fantasma, como isso impactou vocês e também como vocês veem a recuperação da indústria da música, né? Porque a gente está num período de recessão. Então seria interessante, a gente conversar um pouco sobre isso. Não dá para falar sobre a indústria da música nesse momento sem perguntar. E agora? E depois da pandemia? O que a gente vai fazer? Okay. Yeah, the pandemic, God, that shook us, that shook everybody up. That shook everybody up when us as a business, when we had shut down in March, because we were all working from home, it's like, what was going to happen? We had like labels and clients and just general business, particularly the physical
side of the business, physical music. But what we found, like a few weeks in, after trying to adjust to working from home and dealing with the drop in sales, the drop in revenue, people being maybe redundant, and just things just happening within the creative industries, is that what we found out, what we realized is that the digital industry, the technology industry, has always been prepared for working from home. So when the pandemic kicked in and we all had to pack up and set up at home, we just lifted our computers, took it to another location, plugged in, IT done what they needed to do offline, and we're just working more effectively than we were in the office because we've had to adjust. But in the very early stages, we did have little panics. The labels had panics because they were worried about their revenue, of course. People's revenue was dropping. So us as a business, we had to come up with ideas of best practices, how to still be creative and productive during a pandemic. The first few weeks, like every week, we would have catch-ups and some kind of analytics where we'll get an update on what was happening within the marketplace, within the industry, on how people were consuming music. In the beginning, a lot of things dropped in terms of people listening to things on Spotify, the amount of streams, what was happening on other platforms. But then as the weeks went on, we realized that people are stuck at home. So what do? They turn to their devices. They're listening to music. They're downloading music. As for the artists and our labels, we had to get into gear and figure out ways to educate them on how to keep busy, how to keep creative, how to keep their artists and their business engaged with their consumers. So as a business, we came up with all these documents of best practices, how to, for instance, like your Instagrams, your Facebooks, your Twitters, how to be proactive on YouTube, like be creative, create content. It's all about creating content instead of ringing us and saying, oh, what should I do with my music? I would always back that back to the artist and say, what do you feel here? What are you doing? What do you feel your fans need from you? It's like, I'm sitting here. Yes, I'm doing all your administration, but we're all stuck inside. So you need to be creative. So we got all these amazing documents, all these best practices on how to, how to create your content, and simple things like posting and when to post and what kind of content your fans are actually buying into. So, and that turned around really quickly. So anytime anybody's having a bit of a, what do you call it, a brain freeze, it's like, here's a document, go through it, try and be creative, think yourself, think about it as you are the consumer and what you'd want to get from the artist, your favorite artist. But luckily, again, for the digital world, it's an industry that seems to be, it's surviving. It seems to be surviving. People are still getting employed. People are still leaving jobs. People are still moving on to different companies. So there seems to be a cycle of positivity. Lord, we don't know how long this is going to last, and we are working from home indefinitely as far as the company is concerned. But in the meantime, we've got to keep ourselves stimulated, and it's our jobs, and it's hard. It's hard to keep focused all the time, and also to remain positive, and also to feed that positive energy to our clients. Like, this is what you have to do, because this is our job. Our job is to make sure we retain our clients, and this, what we do for them, that's their income, that's their business, that's their livelihood. So there's a lot of pressure on us. But, like I said, touch wood, the digital side it's picked up nicely. When it came to the physical side of the business, like vinyl and CD, there was a major panic, when it came to that, because we also have clients that have a massive physical catalogue. They're a physical business, and we were shipping their product globally. Whether it's manufactured in the UK, shipped to the US, or any part of the EU, because the borders shut down, all the pressing plants, they shut down. So releases that were on the schedule, and normally we could ship something that will get in a few days, things were taking weeks and months. We couldn't ship things by plane. It had to be shipped by boat. So it would take 4 weeks to get there as opposed to 7 days. So as a business, we had to adjust very quickly. We had no choice but to adjust
very quickly. And, you know, it's a US company, everything's kind of governed from HQ in New York. They're forward thinking. So luckily as a business, we have been able to survive. And it's just been, to be honest, it's been busier than ever. But alongside all of these things happening, we too have been having conversations about internal optics in terms of the lack of people that look like you and I that work within the business. So in terms of leadership, people in higher positions, we're still against having the pandemic and fighting to keep the business afloat. Us as people of colour, we are also still fighting to get fairness, to kind of dismantle biases, to make sure that people of colour are hired in the business. All of that is still happening, and we're in the process of trying to make change. It may not happen overnight, but we realise that the bulk of the music that makes money for a business that we work in is from people of colour globally. Fiote, fala pra gente também como impactou o seu negócio, como você acha que vai ser esse retorno da indústria no pós-pandemia, que a gente ainda não sabe quando vai ser. Sim. E aí, é isso. O que eu tenho percebido, na verdade, é que a gente está numa reinvenção aí de momento do capitalismo, onde a gente vai ter uma virada chave que podemos dizer aí que vai se chamar capitalismo com propósito, né? Propósito de transformações com as marcas, com as instituições, com as empresas, com as organizações, respondendo às demandas da sociedade civil, às demandas ambientais, às demandas políticas, que têm acompanhado essas transformações que fazem necessárias não só para o nosso próprio bem, mas pelo bem do planeta. Eu acho que muito do que era tido como utopia há alguns anos atrás, a pandemia evidenciou de uma maneira muito grandiosa e muito triste também como a gente tem um modelo de concentração de riqueza muito grande dentro do mundo hoje, onde não é justo 1% das pessoas tem riqueza maior do que 99% das pessoas que habitam o mundo, e esse acúmulo de riqueza fazer com que a gente tenha uma desigualdade tão grande, pessoas passando fome, países em guerra em relação a isso. Então, eu acredito que aqui na Lab, eu posso dizer, no primeiro momento a gente teve um susto bem grande em relação a como a gente ia lidar com a questão da pandemia. Mas, ao mesmo tempo, isso foi até o Mano Brown, que é um rapper brasileiro, que falou numa entrevista que eu falei, o Brown pensa igual eu mesmo. Cara, para quem nasceu no extremo da zona norte de São Paulo, já conviveu num barraquinho com os ratos passando embaixo em dia de frio, já teve a casa alagada, cresceu sem pai e achava que não ia passar dos 30 anos, a pandemia ela evidencia que tem mais gente nessas condições, mas na verdade quem já passou por esse desafio e conseguiu sobreviver, você consegue ver que o pior da vida não é isso ainda. O pior da vida é como a gente vai enfrentar daqui para frente para melhorar, para que todo mundo tenha condição de poder se isolar quando tiver uma outra situação como essa se acontecer. E foi um processo de aprendizado que eu consegui olhar para isso e ver que dentro desse cenário a gente tinha que ser inovador novamente. A gente tinha que estar à frente do tempo, não só pela nossa própria sobrevivência, mas pela sobrevivência principalmente das próximas gerações de artistas como nós, porque eu acho que isso que é o mais triste que a pandemia vai trazer, assim, porque a gente vai ter uma concentração de riqueza muito grande na mão das empresas, principalmente de música, que estão estabelecidas, que é o que está acontecendo já, e a gente vai ter muito menos oportunidade para novos artistas e para consolidação de novas carreiras e novas trajetórias dentro do segmento da arte, principalmente no Brasil, onde a arte, a cultura e a educação estão sob ataque, porque a gente está vivendo um momento antidemocrático do ponto de vista institucional, onde a gente tem um presidente que nega a pandemia, que nega a importância da ciência, que nega a importância da educação, que nega a importância da cultura. Então aqui a crise econômica ainda vai ser ainda mais grave, mas ao mesmo tempo para a gente, nos nossos negócios, o que a gente tem percebido é que como a gente trabalha com um propósito e tenta de alguma forma fazer com que os conteúdos que a gente faça sentido não só para a nossa equipe interna, mas para a gente pessoalmente enquanto líder também e para a sociedade. Então esse ano vai ser um dos anos mais importantes da nossa trajetória na Lab, em todos os âmbitos, inclusive de faturamento.
Isso comprova, na verdade, que o discurso que a gente tem desde o primeiro dia da nossa vida, ele está sendo comprovado mesmo diante de um cenário de uma grande crise, de uma grande pandemia. Quem está, na verdade, sofrendo enquanto empresa nesse momento da pandemia são as empresas que, de alguma maneira, não se prepararam para uma atualização que a gente já tem ou não por conta do digital ou porque o seu propósito está muito desconectado com o que esse momento do mundo pede. Para mim, são esses dois pontos. Eu digo em relação às empresas, não estou falando em relação à quantidade de pessoas que estão morrendo pela doença, a quantidade de pessoas que estão passando dificuldade financeira, sem o que comer, etc., que a pandemia evidenciou ainda mais essas desigualdades, né? Eu acho que dentro do mercado da música, o nosso papel vai ser não só de continuar sendo essa frente de inovação para a comunidade negra, essa referência, mas também cada vez mais caminhar coletivamente, suportando estruturas, fazendo parcerias, colaborando com instituições que tenham um propósito similar conosco. Assim, é o que a gente vem fazendo nesse ano da pandemia. A gente ajudou diversas instituições sociais, a gente ajudou diversas, que a gente não sai, muitas coisas políticas que a gente faz, a gente costuma não divulgar tanto, porque é muito mais pela nossa causa e não tanto por uma questão de promoção. A gente se sente muito mais realizado quando a gente vê um dos líderes políticos que a gente apoiou, tendo as nossas causas, nos representando quando ele é eleito. Isso pra gente é motivo de compreender que o que a gente está construindo é muito mais amplo do que só música, é muito mais amplo do que só conteúdo, só entretenimento. A gente está lutando para reescrever a história, e eu acho que esse momento da pandemia evidencia isso, mas eu acho que falando do que vai acontecer em relação a quais são as alternativas para os artistas, eu diria que é mais do que nunca você precisa ter no digital uma fonte não só de divulgação e promoção do seu trabalho, mas uma fonte de renda mesmo, buscar cuidar do seu catálogo, buscar distribuir sua música em todas as plataformas de streaming, porque os streaming, por mais que vão sofrer com a recessão no segundo momento agora, nesse momento ainda é a única alternativa viável que a gente tem realmente de remuneração, por mais que você precise hoje ter milhões de plays para você ter um valor considerável a receber, são as alternativas que estão à mão dos artistas diretamente, eu diria. E fazer parcerias, né? Eu acho que parcerias com uma gravadora que vai potencializar o seu trabalho, parceria com um agregador que vai potencializar o seu trabalho, valorizar esse capital da troca também, quanto vale o que você faz e com quem você pode trocar isso. Muito bom, eu acredito muito nisso também, que eu acho que a gente, justamente o trabalho do faça você mesmo, criou uma cultura nas novas gerações de desvalorizar os parceiros que você pode encontrar no caminho. E às vezes você trazer alguém com mais expertise para potencializar isso é o que vai fazer diferença. A única coisa é, como a Cook e o Fiote já falaram, estudar os contratos direito, ver o que você está disposto ou não a ceder e continuar ali a sua trajetória o mais fiel possível a tudo ao motivo pelo qual você começou o seu caminho ali. Infelizmente, a gente está partindo para o final. Eu tinha mais um monte de perguntas para fazer, mas porque a gente gosta muito do assunto, a gente falaria disso por horas. Mas eu queria agradecer muito, muito mesmo a presença da Cookie Price. Foi um prazer conversar com você. Eu fiquei estudando ali sua trajetória para poder fazer essa mediação. E você ganhou uma fã aqui. Eu sou uma estudiosa do Music Business, então foi muito interessante ver esse caminho. Muito obrigada ao Fiote, que tem um Laboratório Fantasma, que é um modelo de negócio para o mercado brasileiro de música independente. A Foco na Missão se inspira muito nas ações do Laboratório Fantasma. O que eu e o Rashid estamos fazendo aqui é muito inspirado no que os meninos fazem ali. É um prazer trocar com vocês, no dia a dia, trabalhar junto. E agradecer a Feira Preta pela oportunidade desse bate-papo, por ter sido tão rico, tão informativo, os convidados, todo mundo que está assistindo a gente, e também a parceria da Feira Preta com o British Council, porque foi eles que permitiram que esse encontro com a Cookie Price acontecesse. Muito obrigada, gente. Obrigada, Raquel. Obrigada, Pri. E um bom fim de ano para todos, né? Está acabando. E aí eu queria que a Cookie Price fizesse as considerações finais dela e depois o Fiote também, para a gente
encerrar nosso bate-papo, que foi tão legal. Yeah, listen, this has been amazing. And I could have gone on. I think we could have spoken for another hour and just had more chat and just chat about general things, because there's so much to our stories and our narratives. It's a shame that we're not doing this in person, like days of panels and doing doing more conversations with other people. And what I wanted to add to what we do in the UK and what I am involved is as well is doing mentorship programs, like those that are coming up and those that need educating, is to implement mentorship programs from within. And also for us in the UK, I don't even know if they have it in Brazil, but they have like what they call like relief funds for, during the pandemic, a lot of artists are suffering. Their careers, their financial income is suffering. The government have implemented like relief funds where artists can go and get a little help with things, but obviously they don't do that in Brazil, which is a complete nightmare. But I think it's just continuing having these conversations and having guests on, like outside of your territory, to get more information what else is happening outside, so you can advise, you can take recommendations to your creative bodies, to the labels, to the businesses that aren't hiring you. You are the people that should be hired within these companies, because you know what you're doing. Again, like I said, we have the same issues in the UK, but we have a little bit of a leeway because there's always some kind of fund that people can tap into, from the Arts Council, from the British Council in the UK. There's just so many entities, and I wish you guys had access to that, but it's a different beast altogether. But this has been an absolute pleasure being a part of this conversation, and I'd be happy to keep having more dialogue with you guys for sure, and introducing you to other people that could be useful for future programs and future conversations, different topics, sitting on panels. I have a massive network of people that would be ideal to come in and see the information. But yeah, thanks for having me. Pô, foi um prazer enorme também. Eu acho que fazer essas conexões nos aproximam, né? Para mim, somos todos filhos da diáspora e a gente se encontra pelo mundo, e é mágico saber como a música é capaz de unir as pessoas através dos elementos que ela deixa pelo ar, né? Então, desde que o convite chegou da Pri, eu falei topo, e depois a gente já chamou a Dani, e foi um prazer enorme trocar com vocês duas, na verdade. Sou muito fã da Dani também, a gente é amigo há muito tempo, cresceu junto, vem construindo uma trajetória também brilhante. Adorei também de conhecer Cookie. Acho que as nossas trajetórias, nós três, na verdade, tem uma conexão muito grande. Vou adorar continuar essa proximidade, essa parceria, essa troca, e aprender tanto com você, porque com certeza tem muito a trocar e ensinar pra gente também. E é isso, agradecer mais uma vez a Feira Preta, que é pra gente aqui da Lab maior referência de empreendedorismo negro no Brasil. Eu sempre falo isso pra Adriana, ela é uma grande referência para mim. Gosto da Feira Preta, mas gosto de falar o nome da Adriana, porque quando eu me vi várias vezes perdido, ela foi uma das poucas pessoas que nunca negligenciou esforços para nos ajudar, assim, de verdade. Tanto que foi na própria Feira Preta que eu conheci a Drica também, em um show do Emicida. Então eu gosto sempre de falar da Dri, porque muitas vezes a gente fica olhando as referências internacionais e não olha para o nosso próprio quintal. E a Adriana vem fazendo isso desde o início dos anos 2000. E realmente é brilhante ver que hoje a gente pode estar somando aqui com um papo tão incrível, e que a Feira Preta chegou nesse lugar de fazer essas conexões. Então, só agradecer mais uma vez por ter lembrado de mim. Precisar, a gente da Lab vai estar sempre à disposição. Obrigado mesmo. Uau, que mesa incrível, que presente ter um debate tão profundo e ver todas as nossas semelhanças de diáspora. A gente agradece imensamente a recepção da Cookie, do Fiote, da Dani, essa tradução maravilhosa da Raquel, e a gente segue em contato, com certeza vão ter várias pontes entre Brasil e Inglaterra. A gente segue com a programação da Feira Preta, esses 20 dias de atividades intensas, então fiquem ligados nas redes sociais, no YouTube, Instagram, Facebook,
que a gente vai celebrar sim, apesar de todos os pesares. A gente segue junto. Obrigada. Até a próxima. Tchau.